Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luciano Paes Landim e quero, em nome da Missão Saem, dar um bem-vindo a cada um ao mini curso de missões Todos os Povos na Mira de Deus. É uma realização da Escola de Missões David Brainerd, que é um órgão da Missão Saem. Eu quero pedir a todos que ainda não seguem o nosso canal, por favor, siga-nos no canal, se inscrevam e também ative o sininho para vocês estarem por dentro das nossas novidades. Bom, eu vou pedir que cada um nesse momento faça uma oração, colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, primeiramente porque o teu evangelho nos alcançou de maneira tão graciosa. E nesta hora nós pedimos ao Senhor a iluminação do teu Espírito, para que nos faça entender a tua santa palavra. Edifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso curso, é o mini curso de missões, Todos os Povos na Mira de Deus. E o primeiro tema, nós vamos pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1. O tema da nossa aula de hoje é a base bíblica de missões em Gênesis 1, 1. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos começar aqui com algumas perguntas importantes. Por quê? É importante a gente entender missões a partir da Bíblia. A gente tem que procurar saber a teologia bíblica de missões. Claro que é um assunto muito vasto, no final da aula nós vamos indicar vários livros sobre o tema. Então a gente decidiu pegar o primeiro versículo da Bíblia para falar sobre missões. Algumas perguntas para a gente começar a nossa abordagem. Deus existe? Alguns acham que essa pergunta é errada. Se Deus existe, qual é a natureza dele? Por que ou para que Deus criou o mundo? Qual é o propósito do universo? Vamos tentar entender aqui, como por exemplo, o título em hebraico do livro de Gênesis. A gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O título do livro, ele deriva de suas palavras iniciais, Bereshit, que quer dizer o quê? No princípio. Então, por todo o livro de Gênesis, nós vamos observar a finalidade que aborda o quê? Princípios. Gênesis 1, 1 não está dizendo, nem está se detendo a falar sobre a datação da criação do universo. Não é este o propósito de Gênesis 1, 1. A Bíblia fala no princípio. No princípio o quê? Aqui não se refere ao princípio da eternidade. Aqui está falando da criação do mundo. O princípio da criação do mundo. Então esse texto ele podia ser traduzido assim: na eternidade, no começo, quando Deus criou os céus e a terra. Pode ser uma tradução. Ou então pode ser assim: quando Deus começou a criar os céus e a terra. Seria algo assim parecido. Aqui nós vamos ver uma exclusividade de Deus. Como assim? A palavra criou. No princípio, Deus criou. Traduções mais antigas falam que criou Deus. A Nova Almeida atualizada colocou o sujeito e depois o verbo. No princípio, Deus criou. E a palavra criar é um verbo no hebraico que sempre tem Deus como sujeito. Não é interessante isso? Por quê? Porque só Deus pode criar algo. É o que a Bíblia vai mostrar. E aqui Deus criou os céus e a terra. Era assim que os hebreus entendiam naquela época sobre os céus e terra, a ideia de universo, que é a coisa mais para frente que nós vamos ver, a questão do universo. Então aqui está falando que é a criação de todas as coisas. E aí diz o quê? No princípio, Deus criou. Deus. A expressão Deus criou não é uma tentativa de Moisés, o autor do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Não é uma tentativa de provar ou defender a existência de Deus.
Pelo contrário, Moisés inicia já o quê? Partindo do pressuposto de que Deus existe. Ele já parte desse princípio da existência de Deus, já está subtendido. Não é uma tentativa de provar a existência de Deus, ele já parte do princípio. Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é interessante demais, porque as pessoas ficam com tanta discussão, provar que Deus existe. E aí Moisés já vem partindo do princípio da existência de Deus. Nós vamos ver em Gênesis 1:1, que também é o princípio da revelação. A revelação de Deus. Quando nós vamos estudar a revelação de Deus na Bíblia, a gente começa de Gênesis 1:1. Aqui já fala muito da revelação do Senhor. Moisés, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele registrou como e quando Deus deu a primeira revelação de si mesmo. E ele se apresenta como Criador. E nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. Então, os dois primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, vão introduzir, registrando que Deus começou todo o processo da revelação dentro do contexto do cosmos, né? do mundo, vamos dizer assim, que ele havia trazido à existência. Então, o ato de Deus criar aquela massa aquosa, sem forma, vazia, escura e profunda, produziu o quê? O ambiente no qual o ato triplo no drama da criação foi realizado. Deus falou, Deus agiu, Deus respondeu. Então, o gênero humano ainda não havia sido criado. Assim, uma reação humana ainda não era possível ali. Isso é muito interessante para o nosso entendimento, por quê? Porque o palco de missões está sendo preparado. E qual é o alvo de missões? É alcançar o pecador. Então Deus começa o quê? Criando. Depois, nós vamos ver a criação do homem e da mulher, mostrando o alvo da missão. O que Gênesis 1:1 ensina sobre Deus? Primeiro, mostra que Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, ou seja, Ele é o autor de tudo, e além de Criador, Ele é o sustentador. Ele não criou e foi embora, não. Ele é um Deus transcendente, mas também é imanente, é um Deus presente. Mostra que Deus é eterno. Por quê? Porque Deus existe até mesmo antes da fundação do mundo. Tudo veio existir a partir de Deus. Então Deus não é criação humana. A humanidade e tudo que existe é criação de Deus. Ou seja, Deus é eterno. A eternidade não tem início e nem fim. Gênesis 1:1 também vai mostrar que Deus é transcendente. Ou seja, ele não pode ser confundido com a criação. A Bíblia ela nega o panteísmo e o panenteísmo. Duas palavras distintas. Panteísmo e panenteísmo. Panteísmo significa literalmente que tudo, que é pan, é Deus, teísmo. Tudo é Deus. Pan, tudo. Teísmo, Deus, ou seja, Deus é tudo. E também a Bíblia vai negar o panenteísmo. Ou seja, tudo em Deus. Uns vão dizer que Deus é tudo e outros vão dizer que Deus está em tudo. Só que na Bíblia não é assim. Deus é o Criador e ele é diferente da criação. Ele é transcendente. Criador e criação. Mas também ele é imanente, ou seja, ele é presente, ele não foi embora. Não deixou o mundo, como nós vamos ver mais à frente, os deístas que vão defender isso. Não, Deus não é a natureza, Deus não é o rio, o mar, o oceano. Não. Deus é Deus, o rio, o mar, o oceano, são tudo criação de Deus. Nós vamos ver também que Deus é uma pessoa. O que quer dizer isso? Que Deus não é uma energia, não é um poder. Ele é uma pessoa. Ele fala. Nós vamos ver mais à frente que Deus falava e acontecia. Haja luz e houve luz. Deus é uma pessoa. Ele também se dá a conhecer. O fato da gente conhecer a Deus mostra que ele é uma pessoa. E nós vamos ver que eu tenho falado aqui sobre a imanência de Deus, que ele sempre está conosco. Deus também vai mostrar aqui que Deus é único e verdadeiro. Como assim? É que
Gênesis ele vai negar o politeísmo, a crença em vários deuses. Vocês vão ver que um dos propósitos da missão é o quê? Apresentar o único Deus verdadeiro. A missão tem que começar na Bíblia, continuar na Bíblia e terminar na Bíblia. É por isso que a gente tem que entender esse teor missionário em toda a palavra de Deus. Então, a gente vai ver o quê? Que aqui, Gênesis 1:1 vai negar o politeísmo, que são a crença em vários deuses. Esses deuses na Bíblia, nós vamos ver que trata-se de quê? Demônios. E não devem ser adorados. O propósito principal da missão é que o nome de Deus seja glorificado. Nós vamos ter uma aula só sobre esse assunto, que missões para a glória de Deus. Tá, então vamos avançar. Deus, ele é o único digno de adoração. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. A criação não merece adoração. Somente o criador. Toda adoração e obediência devem ser exclusivas ao único Deus verdadeiro. E Deus requer o quê? Exclusividade. Só há um Deus verdadeiro. Gênesis 1:1 também vai nos mostrar que Deus é incomparável, único e imparável. Em todas as atividades criadas, Deus demonstrou o quê? Sua autoridade, seu poder, sua habilidade, seu cuidado, revelando o quê? A sua glória e a sua majestade. Ao se unir como Criador com a criação, ele demonstrou o quê? O seu amor. Então, a gente vê que esse Deus é amor, é incomparável, é imparável, agindo ele quem impedirá, e ele é o quê? Único. O Deus da Bíblia é um Deus missionário. Então, qual é a base bíblica de missões em Gênesis 1:1? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê o quê? O teor missionário. A base bíblica de missões tem seu início no princípio de tudo. Esta é a primeira verdade missiológica que nós encontramos nas Escrituras. A história da salvação não é algo imprevisto, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Pelo contrário, nós vamos ver que há uma linha reveladora da parte de Deus, desde o início em Gênesis, que demonstra o seu plano missionário, que é concebido ainda nos primórdios da criação. Nós vamos ver que a Bíblia é um livro missionário. Para Timóteo Carriquet, que eu vou mostrar no final alguns livros dele, que é um missiólogo, ele diz que a existência de toda a Bíblia é a primeira evidência de que Deus tem uma missão, que tem um propósito salvífico para este mundo. Ele não é um Deus abstrato, ele é o Deus que age no nosso meio, o Emmanuel, o Deus conosco. É o Deus que se relaciona, é o Deus que se revela. Então, a origem da missão está em quem? Em Deus. Missão não é invenção humana. A mente humana é incapaz de criar algo tão singelo como a missão. E o que nós vamos observar aqui é que Deus se revela, ele revela a si mesmo a nós, e ele mostra qual é a finalidade da criação, que é a glória de Deus em todas as coisas. Então, o propósito da missão é a glória de Deus. Deus se revela na criação e mostra qual é o propósito do universo. Qual é o propósito da criação? A glória de Deus. O universo tem sentido em Deus. O universo foi criado para exaltar a glória de Deus. E se a origem da missão está em Deus, que fala no princípio que Deus criou, seu fim está no alcance universal da misericórdia de Deus. A graça de Deus sendo derramada, como nós vamos ver lá em Apocalipse 22, 21, que a graça do Senhor, Jesus, seja com todos. E esse é o propósito restaurador de Deus, da missão dele. É uma missão que tem a dimensão mundial. É o cosmos, o mundo inteiro, sendo alcançado pelo Evangelho. Então, se Deus é o autor principal, é o principal agente
de missões, o sujeito da missão, e a restauração é o conteúdo dessa missão. Qual é o conteúdo da missão? A restauração. Aquela comunhão que foi quebrada entre Deus e o homem por conta do pecado do homem. Então, o plano de salvação é essa restauração. Então, esse alcance ele tem que ser o quê? Abrangente. Toda a criação. Então, toda a criação é o palco de missões. O mundo é o palco de missões. Este é o autor da missão. Aliás, o mundo é o lugar em que a missão se desdobra. É onde o processo se realiza na história. E aí nós vamos ver que o Deus da Bíblia é o Deus de toda a terra. Então, assim, os missionários, eles têm sido constantemente acusados de estarem levando um Deus estrangeiro aos outros povos. Nós vamos ver um estudo mais à frente sobre missão transcultural, que a gente não tem que exportar cultura. A gente tem que levar o evangelho. Mas os missionários têm sido acusados constantemente de estarem levando um Deus estrangeiro a outros povos, quando, na verdade, Deus ele não é um Deus exclusivo de um povo. Ele é o Deus de toda a terra. Então, ele não é um estrangeiro. Ele é o Criador do mundo. Ele é o Senhor de toda a terra. Então, ele não é estrangeiro em lugar nenhum. Até mesmo porque o Deus da Bíblia, além de ser onipotente, de todo poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, nada foge da presença dele. Ele também é oniglota, ou seja, ele fala todas as línguas. Ele é o Criador de todas as línguas. Ele não é estrangeiro em lugar nenhum. Não existe. Como que Deus vai ser estrangeiro se ele é onipresente? Tem como? Ele sabe todas as línguas e ele é o Deus de toda a terra. Então, nós vamos observar a arena de missões, que é o quê? Como Timóteo Carriquet, ele fala que o primeiro versículo da Bíblia realça o quê? A magnitude da preocupação de Deus. E por imediato, a arena de missões. Os céus e a terra. O universo. O mundo. O mundo inteiro está na esfera do interesse de Deus. A preocupação é primariamente o quê? Universal. Antes de ser o Deus de Israel, ele já era o Deus do universo. Deus não criou só Israel, ele criou todas as nações. O mundo inteiro está dentro da esfera do alcance de Deus. O próprio título, quando fala Senhor na Bíblia, quando a gente diz que Deus não é só o Senhor da igreja, ele é o Senhor do universo, o próprio título, Senhor, na Bíblia traduz a palavra hebraica que é composta por Adonai. Adon quer dizer Senhor, Mestre, e Ai, que quer dizer tudo ou absoluto. Então, aqui já está dizendo, ele é o Adonai, Senhor absoluto. Ele é o governante de todas as nações. E detalhe, ele não precisa da autorização dos governados para governar. E nem precisa ser escolhido, passar por um processo de eleição. Na verdade, é ele quem elege, é ele quem escolhe os seus. E aí nós vamos observar que, desse modo, Gênesis 1:1 revela que, como Senhor de todas as coisas, o alvo de Deus, desde a criação, é o mundo inteiro. Quando a gente vai para o Novo Testamento, essa visão, essa revelação sobre missão, ela vai ampliando. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Bom, nós vamos observar que Deus ele se propõe restaurar aquilo que criou. Então, sua missão é uma missão para a criação. Deus ele se propõe a restaurar aquilo que ele criou. Não é por acaso que a revelação escrita, que é a Bíblia, descreve a missão, mostrando Deus como aquele que começa com a criação dos céus e da terra e termina com a restauração do novo céu e nova terra. O palco de missões não é revelado só em Gênesis 1:1, mas lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, nós vamos ver que Deus cria em Gênesis céus e terra, e em Apocalipse a gente vê o quê? Céus e terra sendo restaurados.
O homem, ele não é só o guardião do próximo, mas também ele é o mordomo da própria criação. E antes do julgamento do dilúvio, não só parte da raça humana é salva, mas também parte representativa da criação toda. Ou seja, as leis da aliança detalham o quê? As dimensões religiosas, sociais e ecológicas da fé e da obediência do povo de Deus, provendo sempre instruções para o bem-estar do povo, de toda a criação, de toda a vida, de todas as múltiplas dimensões. Os salmos, por exemplo, são hinos no Velho Testamento que incluem o quê? Os louvores não só do povo de Deus. Como eu vou mostrar um livro de um autor sobre missões no Antigo Testamento, que vai mostrar que o alvo nunca foi só Israel. O mundo inteiro está na mira de Deus. E os salmos, eles vão mostrar o quê? O louvor, não só do povo de Deus, mas também a própria natureza, vamos dizer, louvando e adorando a Deus, como em outros livros da Bíblia vão dizer que as árvores batem palma, os montes como que pulam, os animais de alegria diante de Deus. Então, a expectativa é de que as nações todas sejam alcançadas com o Evangelho. Quando a gente vê a grande comissão, Gênesis 1:1 se constitui a base para a grande comissão lá nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e também a gente vê até no livro de Atos sobre a grande comissão. E sem a palavra missão, sem Gênesis 1:1, não haveria Mateus 28, do versículo 18 ao 20. A base da grande comissão está em Gênesis 1:1. O Deus da Bíblia é um Deus missionário, um Deus que envia. A palavra missão vem do latim missio. Missio, que quer dizer enviar. Nós vamos ver que o próprio Deus se auto-enviou lá no Jardim do Éden e trouxe a boa notícia de que realmente o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ele morreria na cruz, seria ferido, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Acredita-se que Gênesis 3:15 a primeira menção ao evangelho é chamada de proto-evangelho. Tá. A palavra missão, ela vem do latim missio, né, que significa enviar. No grego, no Novo Testamento, nós vamos ver duas palavras para envio. Ela vai aparecer pelo menos 210 vezes no Novo Testamento, que é a palavra apostelo e também a palavra pempo. Depois nós vamos ver o que? O Deus Pai enviando o Deus Filho. E depois o Deus Espírito sendo enviado, a igreja sendo enviada. Até o século XVI, a palavra missão era usada em conexão com a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Pai envia o Filho, depois envia o Espírito Santo. Depois foi enviada a grupos que vão levar a palavra de Deus. O que a gente vai observar que o Deus Criador é o mesmo Deus que governa e controla todas as coisas, e ele exige adoração exclusiva de todas as nações. Nós vamos ver lá no Salmo 67, que a gente chama de a canção do missionário, que é bem interessante, porque esse é o propósito das missões, levar todos os povos a adorar a Deus. Eu quero agora falar sobre, claro que nas outras aulas nós vamos desenvolver com mais tempo estes assuntos, mas mostrar que o Deus vivo é um Deus missionário. Ele é o Senhor da missão. O caráter de Deus exprime isto. Missões existem para a glória do Senhor da missão. Missões nunca foi invenção humana, nenhum ser do mundo seria capaz de criar um projeto tão singelo como este. Missões é algo criado por Deus. É a batida do coração da igreja. Deus é missionário. É a missio Dei, essa expressão em latim, missão de Deus. A missão é dele. A igreja faz parte dele, dessa missão. Foi Deus quem deu a iniciativa missionária quando eu já mencionei que se auto-enviou ao Jardim do Éden, e ele ali anunciou as boas novas ao primeiro casal humano. Depois ele enviou o Deus Filho, né, que Jesus também, ao mesmo tempo que ele é a mensagem, ele é o missionário do Pai, o enviado do Pai. E ainda hoje, Deus, ele é o sustentador da obra missionária. E ele envia a igreja ao mundo com
com a intenção de evangelizar e discipular as nações. Deus ama missões. E missões existem para magnificar e glorificar a Deus. A igreja ela existe para proclamar a glória de Deus. Alguém disse assim: se Deus Pai é missionário, se Deus Filho é missionário, se Deus Espírito é missionário, nós não temos escolha. Ou somos missionários ou somos impostores. É atribuído a Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o seguinte pensamento: ou somos missionários ou somos impostores. Ele quer dizer que todo cristão é um missionário. Todo cristão é um enviado de Deus para anunciar a glória do Senhor. E nós vamos ver que a Bíblia é um livro missionário. Deus nos deixou este livro para nos orientar acerca do trabalho, acerca da seara, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada, inerrante, suficiente, infalível. Ela é autoridade sobre nós. Nela há um clamor missionário. Do primeiro livro, Gênesis até Apocalipse, o último livro, nós vamos ver esse clamor missionário. Há um teor evangelístico nas Escrituras, de modo que quando a Bíblia é lida, é pregada, é o próprio Deus evangelizando, é o próprio Deus pregando, levando a palavra para as pessoas. Lá no Jardim do Éden, Deus falava diretamente com Adão. Depois do processo da revelação, nós vamos ter o quê? A Bíblia, uma palavra inspirada, a revelação especial de Deus para nós. E esta é a nossa missão, levar essa palavra às pessoas. E nós vamos ver que a Bíblia ela mostra muitos homens de Deus sendo levantados na história com um único propósito, que é mostrar aos homens que Deus entregou seu Filho na cruz para reconciliar consigo os pecadores perdidos. Então nós não temos outra alternativa. Ou evidenciamos a nossa fé através da obra missionária ou a negamos. Nós vamos ver em Atos 1:8 que missão, ser testemunho de Cristo, é uma evidência de que você está cheio do Espírito. Você tem a plenitude de Deus. E o propósito da missão, hoje como é aula introdutória, nós vamos desenvolver nas outras aulas cada um desses pontos aqui. Deus é missionário, o propósito da missão que é a glória de Deus, o livro missionário, é que o propósito da missão é que a igreja ela foi chamada para exultar e exaltar o Senhor da glória. Ou seja, nós existimos para adorar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, como diz a Bíblia. Ou seja, devemos obedecer ao mandamento de Cristo e fazer discípulos para Ele. Isso de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu quero agora concluir dizendo o seguinte: todos os povos estão na mira de Deus. O Deus Criador é o Deus de todos os povos e não de uma divindade particular, de um determinado grupo. O Deus Criador é o Deus de missões. Ele não abandonou a sua criação após tê-la criado, como os deístas afirmam de maneira errada. Que Deus é como um relojoeiro que pegou o relógio, criou, deu corda e deixou. Não. Deus ele não deixou o mundo. A prova disso é que ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. O Deus missionário é um Deus de amor. Deus nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele, desejado das nações. O Salvador de todos os povos, tribos, raças e línguas. O fato é que, desde o início, Deus mantinha seus olhos em todo mundo e o mantém até hoje. A minha oração, o meu desejo, é para que o Senhor da missão agracie o coração de cada um que me assiste agora, de maneira que a chama missionária levante cada um de vocês como soldados do exército poderoso de Cristo e que cada um leve
a mensagem do Evangelho para a glória de Deus, lembrando que a nossa motivação é que o nome de Deus seja exaltado em tudo. A minha oração é que esta aula sirva para fomentar missões, para despertar vidas, para que esse amor, essa paixão, esse desejo profundo de ver o nome de Deus sendo glorificado na salvação dos pecadores seja algo vívido, experimental, algo que seja vivenciado por cada um, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe neste momento. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque no mundo tão grande, a Tua palavra chegou até nós e nos trouxe vida. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Mas sabemos que essa palavra, que é um privilégio para nós, também nos traz uma responsabilidade, que é levar este evangelho às nações, aos povos, às tribos, às línguas. E nós pedimos, ó Deus, para que no poder e na autoridade do Teu Espírito, o Senhor venha usar cada um para levar essa semente aos perdidos, para a honra e a glória do Teu santo nome que nós oramos. Amém. Bom, antes de encerrar, eu quero indicar aqui alguns livros. Eu vou colocar aqui 3 do Timóteo Carriquet. Tem o livro O que é a Igreja Missional, Modelo e Vocação na Igreja no Novo Testamento. Tem também o livro A Visão Missionária na Bíblia. E tem este outro, O Caminho Missionário de Deus, que quer dizer uma teologia bíblica de missões. Tenho também aqui 3 livros do Iago Martins, é um jovem envolvido com missão urbana. Ele escreveu 3 já da série Grande Comissão. Fiquei sabendo que vão ser 4 livros, né? A gente está aguardando o outro. Você não precisa de um chamado missionário. Essa série vai tratar só sobre a Grande Comissão, tá? E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continua. O segundo livro é Faça Discípulos ou Morra Tentando, o significado, a extensão e o selo do discipulado. Livro muito bom. E o terceiro, o título é bem diferente. Os Sermões dos Maricas, a pregação da verdade para homens de mentira. É muito bom, tá? Ele fala sobre a gente pregar uma mensagem de maneira bem contundente, firme, direta, incisiva. Tem também aqui um livro do John Stott, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Muito bom, John Stott, ele é muito bom falar sobre missão, ele é bem equilibrado. Um livro que eu estava ansioso para mostrar para vocês é A Missão no Antigo Testamento, Israel como Luz para as Nações, do Walter Case Jr. Esse autor ele é especialista no Antigo Testamento, ele fala sobre teologia do Antigo Testamento, como pregar a partir do Antigo Testamento. E esse aqui, Missão no Antigo Testamento. Gente, que livro bom. É maravilhoso esse livro. Tem aqui um livro, Ide Fazer Discípulos, uma introdução às missões cristãs, do Roger Greenaway. Esse livro aqui eu li ele em 2010, livro muito bom. Tem 2 livros aqui, do Christopher Wright. O primeiro livro é A Missão de Deus, desvendando a grande narrativa da Bíblia. Muito bom, vai trabalhar muito a questão da Missio Dei. E o segundo livro dele, A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja. Muito bom. Quero indicar aqui também 2 livros do Michael Goey. O primeiro livro é A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. Ele vai trabalhar sobre a ideia missiológica da igreja, ou mais precisamente missional. E o outro livro é um lançamento, A Missão da Igreja Hoje, a Bíblia, a História e as Questões Contemporâneas. Como se fosse uma continuação, uma aplicação do que ele escreveu no primeiro livro. 2 livros do Leslie Newbigin. Primeiro tem aqui O Segredo Revelado, uma introdução à teologia da missão, e o outro livro dele é O Evangelho e uma Sociedade Pluralista. Ele é bem respeitado na área de missão, esse autor, tá? Indico muito esse aqui. Um livro que eu tinha muita vontade de ler, só que tinha esgotado a edição, aí saiu a nova edição, A Natureza Missionária da Igreja, do Johannes Blau. Muito bom. Até o Timóteo Carriquet que faz o prefácio deste livro, a apresentação. Muito bom para trabalhar a natureza missionária da igreja. Agora aqui, isso aqui é um clássico, tá? Isso aqui é obrigatório.
Missão Transformadora, Mudanças de Paradigma na Teologia da Missão. Talvez seja um dos livros mais completos na área de teologia bíblica da missão, do David Bosch. Vocês vão ver que muitos missiólogos, missionários, quando escrevem, citam bastante este livro, tá? O tamanho dele. Uma obra preciosa. E por último, eu quero indicar o livro Os Fundamentos Bíblicos da Missão. Foi organizado por Donald Sênior e Carl. Aí esse outro nome aqui já vai ser difícil. Stuhlmiller. Difícil demais. Livro muito bom, é um livro grande, tá? Recomendo a todos. Então, meus irmãos, a gente vai ficar por aqui. E esperamos vocês na próxima aula para a gente desenvolver cada vez mais, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.